Querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, companheiro Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, em nome de quem eu quero cumprimentar toda a executiva nacional e o diretório do nosso partido, queridos companheiros governadores Rui Costa da Bahia, Fernando Pimentel de Minas Gerais, Camilo Santana do Ceará, Wellington Dias do Piauí e Nazaré Araújo, vice-governadora do estado do Acre, representando o nosso companheiro Tião Viana. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Aloysio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, companheiro Jacques Wagner, ex-governador do Estado e ministro da Defesa da presidenta Dilma Rousseff. Quero cumprimentar a companheira Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quero cumprimentar a companheira Minuti, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Quero cumprimentar o companheiro Gabas, que eu vi quando cheguei, mas não estou vendo agora, ministro da Previdência Social. Quero cumprimentar a companheira Nilma Lino Gomes, ministra da Secretaria de Política da Programação da Igualdade Racial. Quero cumprimentar o companheiro Ricardo Berzuini, que está em pé ali. Eu estava reclamando com a Dilma que não deram lugar para você sentar, Ricardo. É que eu acho que o pessoal percebeu que você está um pouquinho acima do peso e ficar em pé, a gente perde uns quilos a mais. Então, quero cumprimentar o companheiro querido Ricardo Berzuini. Quero cumprimentar o companheiro Edinho Silva, ministro da Secretaria de Comunicação Social, que eu espero que esteja fazendo uma boa imagem da gente aqui nesse palanque, para sair bem na televisão. Quero cumprimentar o companheiro Arthur Quioro, ministro da Saúde, o Juca Ferreira, ministro da Cultura, aqui na minha frente. Quero cumprimentar o companheiro Miguel Rosseto, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quero cumprimentar o companheiro Pepe Baiardi, secretário regional do Cone Sul, do Fórum de São Paulo e secretário das Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai, em nome de quem quero cumprimentar todas as delegações estrangeiras presentes a esse encontro do Partido dos Trabalhadores. Não poderia, Rui Falcão, deixar de cumprimentar especialmente o doutor Rosinha, que é o nosso representante no Mercosul. Quero cumprimentar Domingos Souza de Paixão, prefeita de Governador Mangabeira, Luciana Santos, nossa companheira presidenta Dilma, que acaba de ser eleita presidenta do PCdoB. Quero cumprimentar o companheiro Ciro Nogueira, grande companheiro nosso, presidente do PP, senador pelo estado do Piauí. Quero cumprimentar Everaldo Anunciação, o presidente do PT da Bahia. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro que revolucionou a Fundação Perseu Abramo, o nosso companheiro Márcio Postman, que está aqui presente. Quero cumprimentar. Tudo que eu estou lendo aqui na nominata é para ajudar a Dilma a não ter que ler a nominata, para ela entrar direto no discurso e fazer ferver a Bahia. Quero cumprimentar o companheiro Cibá Machado, líder do PT na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar o companheiro Humberto Costa, líder do PT no Senado Federal.
Quero cumprimentar o companheiro Delcídio, que eu não o vi aqui, mas deve estar presente, pelo menos espiritualmente, nosso líder do governo no Senado. Quero cumprimentar o companheiro José Guimarães, líder do PT na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar o companheiro José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Quero cumprimentar o companheiro Romênio Pereira, coordenador do Congresso e secretário-geral do PT. Quero cumprimentar o companheiro Jefferson Lima, secretário nacional da Juventude do PT. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Luiz Dulce, ex-secretário da Presidência da República no meu governo e diretor do Instituto Lula. Quero cumprimentar o nosso grande querido companheiro Wagner Freitas, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o companheiro Alberto Brock, presidente da CONTAG. Quero cumprimentar Carina Vitral. Cadê a Carina, que eu não a conheço ainda? Carina, vem cá. A Carina, eu já a conhecia, agora que a vi, mas é a nova presidenta da UNE. Parabéns. Quero cumprimentar Quero cumprimentar a Elisângela Araújo, coordenadora da FETRAF. Quero cumprimentar o companheiro deputado federal do PT, que representa aqui o MST, o companheiro Valmir Assunção. Quero cumprimentar todos os delegados e delegadas do 5º Congresso Nacional do PT aqui presentes. Quero cumprimentar os meus queridos companheiros. Calma, companheiro. Não se aveste. Não se aveste. Quero cumprimentar cada delegado, cada delegada, cada deputado ou deputada, cada vereador ou vereador, cada secretário ou secretária, cada sindicalista aqui presente. Quero cumprimentar cada militante do nosso partido aqui presente. Meus queridos companheiros, eu tenho uma dezena de assuntos para conversar com vocês. Confesso a vocês que eu preferi, junto com alguns companheiros do Instituto, escrever o que eu vou falar, para não falar aqui com o fígado, mas falar com a consciência de uma pessoa que tem noção do que está acontecendo no país nesse momento. Tentarei ser o mais tranquilo que um orador pode ser, sem deixar de cumprimentar o nosso companheiro João Leão, o nosso vice-governador do Rui, que está aqui presente conosco, companheiro vice-governador da Bahia. Eu vou até colocar um óculos, porque a letra está grande, mas a idade está avançando e cada vez mais, Dilma, a letra fica menor, embora ela seja maior do que qualquer outra letra do mundo. Eu quero cumprimentar aqui o Andrés. O Andrés, Dilma, se você não sabe, ele é presidente do Corinthians. E ele deve andar
Ele deve andar cansado, porque cada vez que o Corinthians perde, eu ligo para ele e falo: Andrés, e daí? O que está acontecendo? Cadê o time de alta intensidade que o Tite prometeu? Porque o que falta ali é intensidade, meu caro. Ele fala: vamos consertar, vamos consertar, vamos consertar. Como eu também falava vamos consertar quando eu era presidente, eu prefiro acreditar que vamos consertar o Corinthians, Rui, para nunca mais perder do Palmeiras, do São Paulo ou dos timinhos menores desse país. Mas vejam, companheiros, neste mês de junho, completam-se 10 anos que a imprensa brasileira começou a decretar a morte do PT. No dia 19 de junho de 2005, uma revista que era considerada muito importante naquele tempo, publicou na capa um desenho do meu rosto se esfarelando. Depois, fez uma capa com a estrela do PT se partindo em pedaços. E o que aconteceu foi que, um ano depois, nós vencemos nas urnas e eu fui reeleito para o segundo mandato na presidência da República. No dia 30 de agosto de 2007, um jornalista que se considerava o profeta da política escreveu um artigo chamado O Futuro do PT, dizendo que o partido estava mortalmente ferido pelo processo do Mensalão. E o que aconteceu foi que, em 2010, nós elegemos a companheira Dilma presidenta da República e o PT fez as maiores bancadas no Congresso. Em 2013, voltaram a escrever que o PT tinha acabado. No dia 1º de maio de 2014, um blogueiro falastrão escreveu: o PT começou a morrer. Que bom! E no dia 7 de maio, um historiador que não deve conhecer a história escreveu: adeus, PT. O que aconteceu foi que 5 meses depois, nós vencemos nas urnas mais uma vez e reelegemos a Dilma mais uma vez presidenta da República e elegemos 5 governadores de estado. Há 10 anos, estes jornalistas anunciam a morte do PT. Mas nós estamos aqui para mostrar que o PT continua vivo e muito preparado para novos debates, para novos combates. Machucado, sim, mas bem vivo. Enfrentando a mais sólida campanha de difamação que um partido político já sofreu neste país. Mas vivo, de cabeça erguida, na perspectiva de construir um país muito melhor. O que esses jornalistas e seus patrões, tanto os donos dos jornais, como os interesses que eles representam, não conseguem entender é que a força do PT vem do nosso profundo enraizamento com a nossa querida sociedade brasileira.
Nossa força vem do chão da fábrica, da terra plantada com o suor do lavrador, vem das escolas, das ruas e das praças, onde lutamos, sempre junto com o povo, para construir um país verdadeiramente democrático, mais desenvolvido e mais justo. Enquanto o PT for a voz dos que nunca tiveram voz, enquanto nossa estrela simbolizar as conquistas e a esperança da maioria, que pela primeira vez tem a oportunidade de governar este país, o PT estará vivo no coração de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. É essa perspectiva que não podemos perder. Por maiores que sejam os desafios e por mais difícil que seja a conjuntura política e econômica. O PT nasceu para mudar o Brasil e esta continua sendo a razão da existência do nosso partido. O PT nasceu para ser porta-voz do futuro e não pode se acomodar jamais. Por isso, temos de estar sempre vigilantes, corrigindo nossos erros, mudando o que for preciso mudar e conversando sempre com o povo mais humilde, com o povo trabalhador que tanto necessita do nosso partido. Nessa caminhada que já dura 35 anos, nós aprendemos que vale a pena sonhar. Vale a pena lutar para tornar reais as aspirações de nossa gente. Foi a partir de um sonho sonhado junto, que nós estamos vendo crescer hoje a primeira geração, presidenta Dilma, de brasileiros e brasileiras que não conheceram o pesadelo da fome na infância deste país. É no coração dessas crianças que o PT viverá sempre. De toda uma geração que viu o Brasil, pela primeira vez em 500 anos, crescer em benefício de todos. A marca dos governos do PT é a transformação de um país acanhado, subalterno e injusto, num Brasil que se tornou uma das maiores economias do planeta, que expandiu o mercado interno e abriu suas fronteiras para o mundo no maior período de crescimento econômico com inclusão social da nossa história. Todos os setores da sociedade, sem exceção, se beneficiaram dos governos do PT. Por tudo isso, o PT continua vivo no coração de milhões de brasileiros que saíram da miséria, que alcançaram a classe média, que conquistaram um emprego com carteira assinada, nos lares de milhões de pessoas que conquistaram a casa própria pelo Minha Casa Minha Vida, nas famílias do campo que conheceram a energia elétrica em pleno século XXI, por meio do programa Luz para Todos. O PT está na vida de 1,5 milhão de jovens que tiveram acesso ao ensino superior pelo ProUni, de mais de 1 milhão de jovens que entraram na universidade pública pelo sistema de cotas, dos milhões que aprenderam uma profissão pelo Pronatec, dos que entraram em 365 escolas técnicas feitas nesses 12 anos pelo PT. O PT continuará vivo enquanto os trabalhadores deste país continuarem sonhando com uma vida melhor. Por isso, temos a obrigação de olhar para o futuro, de continuar semeando a esperança, a obrigação de ser cada vez mais o partido
que nasceu para mudar e mudar a história deste país. Queridas companheiros e queridos companheiros, nós vencemos uma eleição presidencial muito difícil, a mais difícil desde 2002. Foi uma eleição tão disputada que nossos adversários levaram alguns meses para reconhecer que foram derrotados nas urnas. E como perderam pela quarta vez consecutiva, tento impor ao país a agenda do retrocesso na economia, na sociedade e na democracia. Eles não se conformam com as transformações que realizamos nesses 12 anos e meio e não veem a hora de fazer a história andar para trás. A agenda deles é o financiamento empresarial para manter a influência do poder econômico nas eleições. Nós sempre valorizamos o papel do Congresso, da democracia representativa. Mas quando o PT propõe ampliar os instrumentos da democracia participativa, com mais conferências, conselhos e projetos de lei de iniciativa popular, eles vêm com a velha ideia do voto facultativo. Do que eles não gostam mesmo é de voto popular. Não gostam da participação social. Querem uma espécie de democracia sob medida, onde só caibem os interesses dos poderosos e a maioria, como sempre, fica do lado de fora. A agenda deles é a redução da maioridade penal para mandar para a cadeia aqueles que deveriam estar nas escolas. É acabar com o sistema de cotas para mandar os pobres e os negros de volta ao tempo onde não tinham oportunidade de estudar e ascender socialmente. É promover a intolerância e sancionar o preconceito contra a população LGBT. É perpetuar o oligopólio dos meios de comunicação para que a liberdade de imprensa continue sendo um privilégio de poucos, quando deveria ser um direito de todos. Eles, na verdade, querem fazer o Brasil voltar à Idade Média social, em que o país vivia antes de eleger o governo da inclusão, da liberdade e da dignidade humana. A agenda deles é acabar com o sistema de partilha e entregar o pré-sal, que é uma conquista do povo brasileiro. É destruir a Petrobras, construída com a luta de gerações de patriotas. É destruir a indústria naval e a engenharia nacional, que gera empregos aqui no Brasil e faz o nosso país mais forte. Nossos adversários não se conformam com um modelo de desenvolvimento baseado na inclusão, na geração de emprego e na distribuição de renda. E ainda nos acusam de dividir o país entre ricos e pobres, o que é uma enorme hipocrisia. Foi o governo do PT que trouxe para a mesa os que tinham fome, que abrigou os que não tinham teto, que abriu a porta das escolas para os que estavam do lado de fora, que entregou milhões ao mercado de trabalho e ao consumo neste país. Foi o governo do PT que começou a fazer do Brasil um país de todos, não apenas dos privilegiados de sempre. Eles não se conformam com isso e saem por aí semeando pessimismo, anunciando o fim do Brasil. É claro que temos problemas,
Que país não tem? O desemprego aumentou um pouco, se comparado a dezembro de 2014, é verdade. A inflação subiu, também é verdade. Só que ninguém está mais preocupado com a inflação e com o emprego do que os trabalhadores, o nosso partido e a nossa presidenta da República. Nós sabemos que ninguém neste país, como é importante gerar empregos e combater a inflação. Porque somos nós, os trabalhadores, que sentimos esses problemas na carne. Nós, os trabalhadores, sabemos muito bem o que era viver num país com desemprego de 12% ao ano e a inflação de 12,5%. Porque foi essa a herança que nós recebemos de 8 anos do governo daqueles que agora querem nos ensinar como governar este país. Sabemos o que era viver num país sem perspectiva, nas mãos do FMI, um país em que 1/3 da população passava fome. Por isso, nós, trabalhadores, tanto para reduzir ou controlar... Por isso, nós, trabalhadores, tanto para reduzir e controlar a inflação. Por isso, nós reduzimos o desemprego ao menor índice da nossa história. Proporcionalmente ao seu tamanho reduzido, o setor que mais desemprega hoje no Brasil é a imprensa. Só eu pensei que o Rio Falcão ia falar, porque ele é jornalista, e ele não falou, ficou a tarefa para mim, que não sou jornalista, falar. Só este ano, presidenta Dilma, tivemos 50 demissões de jornalistas na Folha de São Paulo, 120 demissões no Globo, 100 demissões no Estadão, 50 na Band e 120 na Editora Abril. Essa editora, que publica a revista mais sórdida deste país, teve de entregar essa editora, que publica a revista mais sórdida deste país, teve de entregar metade do seu edifício, sede, teve de vender ou fechar 20 títulos de revistas neste país. E temos grupos jornalísticos inteiros à venda. Parece que as pessoas não querem continuar lendo as mentiras que eles publicam. Essas empresas que atacam tanto o nosso governo não são capazes de administrar a própria crise sem jogar o peso nas costas dos trabalhadores. E acham que podem nos ensinar como se governa um país com mais de 200 milhões de habitantes. Quem pode nos ensinar, quem sempre nos ensinou o caminho a seguir, são os trabalhadores e o povo mais pobre deste país. É para eles que devemos olhar sempre. É com eles que precisamos conversar sobre os nossos acertos e os nossos erros. E o povo brasileiro está nos dizendo muita coisa nesta hora. O povo, Rui, está nos dizendo, em primeiro lugar, que temos que manter o combate implacável à inflação, porque o resultado da inflação é nefasto para aqueles que vivem de salário neste país. O povo está dizendo que temos que arrumar a casa, como o governo da presidenta Dilma está fazendo, para continuar inspirando segurança e recebendo investimento. Está nos dizendo que foi muito importante subir alguns degraus, como subimos nesse período, mas é ainda mais importante continuar subindo, não parar
e nunca retroceder. O povo brasileiro está dizendo ao PT nesse momento: não deixem o país parar de crescer e incluir. Não se acomodem no governo. Pelo amor de Deus, não nos decepcionem. Faça aquilo que nós acreditamos que vocês serão capazes de fazer. É nossa obrigação ouvir e compreender este recado. É nossa obrigação manter acesa a esperança de um futuro melhor, que é a razão da nossa existência. Queridas companheiros e queridos companheiros, o Brasil, apesar de tudo o que dizem de ruim, continua sendo um dos melhores lugares do mundo para investir e crescer. O governo da presidenta Dilma acaba de anunciar um plano de investimento em logística muito consistente, que pode colocar o país novamente na rota do crescimento e na geração de empregos. Nós temos de fazer todo o esforço necessário para que nossa nova rodada de desenvolvimento se torne realidade no prazo mais curto possível. Temos de vencer o pessimismo, e isso não depende só do governo. Cada um de nós tem que sair deste Congresso com o espírito de militante, que sempre foi a marca dos petistas. Seremos militantes da confiança no Brasil e da nossa capacidade de superar, mais uma vez, uma conjuntura difícil. Fizeram de tudo para derrubar nosso ânimo, antes, durante e depois da última campanha presidencial. Fizeram e continuam fazendo de tudo para destruir os programas que identificam o nosso governo com a história de luta do PT. Mas o Bolsa Família não acabou. E, graças a Deus, o Brasil saiu do mapa da fome. O ProUni não acabou e o FIES vai continuar com uma nova rodada de inscrições já anunciada pelo MEC. O Minha Casa Minha Vida não acabou e vamos construir mais milhões de novas moradias. O Farmácia Popular não acabou e vai continuar ajudando o povo pobre desse país a ter direito ao remédio necessário. A Petrobras não quebrou, está superando a crise, batendo recorde de produção e já voltou a dar lucro. O Brasil continua sendo um dos 5 maiores destinos de investimento externo direto do mundo e vai receber ainda mais investimento. Não é por acaso que a China anuncia que irá investir 52 bilhões de dólares em infraestrutura no Brasil nos próximos anos. É porque o mundo conhece o potencial do Brasil. E temos outro motivo muito importante para acreditar ainda mais no futuro do país. Neste mês de junho, completa, presidente Dilma, 1 ano que Vossa Excelência sancionou o Plano Nacional de Educação. Este plano, presidenta, foi mandado ao Congresso em 2010. E levou 4 anos para ser aprovado. Foi votado na Câmara, o relator foi o Vaione. Foi votado no Senado, o relator foi Eduardo Braga. Teve mudanças, voltou para a Câmara. E foi votado em 2014 e Vossa Excelência sancionou eles em junho. O que é extremamente importante é que este plano define 20 metas, com prazos e recursos definidos em lei. Prazos que já estão correndo e que nós temos de cobrar de todos os governantes, nos municípios, nos estados, e cobrar do próprio governo federal o cumprimento das metas que nós decidimos que era importante para a educação. E este plano vai levar para 7% do PIB o investimento público em educação até 2019.
e para 10% do PIB até 2025. Assim poderemos erradicar o analfabetismo no Brasil, garantir o acesso de todas as crianças e adolescentes ao ensino, superar as desigualdades educacionais, valorizar o profissional do ensino, implantar a gestão democrática, proporcionar a formação humanística e técnica para formar a cidadania e melhorar sensivelmente a qualidade do ensino. Fazer, enfim, presidenta Dilma, a revolução do ensino que esse país tanto precisa e torná-lo, de fato, o seu sonho deste país virar uma verdadeira pátria educadora. Eu gostaria que cada um de nós saísse desse congresso levando uma cópia do Plano Nacional de Educação, Rui Falcão, para entender do que se trata, discutir, divulgar e cobrar o empenho solidário dos movimentos, dos municípios, dos estados e da União na realização dessas metas. A sociedade brasileira vai abraçar esta causa, eu tenho certeza. Se prepare, Fátima Bezerra, porque tem muita tarefa pela frente. Porque o povo de um país que foi capaz de vencer a fome pode fazer muito mais. E se eu tivesse de escolher um grande feito entre tantos desses 12 anos e meio de governo para destacar, seria este: o povo brasileiro descobriu sua força, descobriu que é capaz de transformar grandes sonhos em realidade. Querida presidenta Dilma, e enquanto continuamos sonhando com um país melhor e mais justo, enquanto lutamos por ele, junto com o povo, o PT continuará vivo no coração do povo brasileiro. Muito obrigado e viva o Partido dos Trabalhadores. E neste país, como é importante gerar empregos e combater a inflação. Porque somos nós, dos trabalhadores, que sentimos esses problemas na carne. Nós, dos trabalhadores, sabemos muito bem o que era viver num país com desemprego de 12% ao ano e a inflação de 12,5%. Porque foi essa a herança que nós recebemos de 8 anos do governo daqueles que agora querem nos ensinar como governar este país. Sabemos o que era viver num país sem perspectiva, nas mãos do FMI, um país em que 1/3 da população passava fome. Por isso, nós, trabalhadores, tanto para reduzir ou controlar... Por isso, nós, trabalhadores, tanto para reduzir e controlar a inflação. Por isso, nós reduzimos o desemprego ao menor índice da nossa história. Proporcionalmente ao seu tamanho reduzido, o setor que mais desemprega hoje no Brasil é a imprensa. Só eu pensei que o Rui Falcão ia falar, porque ele é jornalista, e ele não falou, ficou a tarefa para mim, que não sou jornalista, falar. Só este ano, presidenta Dilma, tivemos 50 demissões de jornalistas na Folha de São Paulo, 120 demissões no Globo, 100 demissões no Estadão, 50 na Band e 120 na Editora Abril. Essa editora, que publica a revista mais sórdida deste país, teve de entregar essa editora, que publica a revista mais sórdida deste país, teve de entregar metade do seu edifício sede, teve de vender ou fechar 20 títulos de revistas neste país. E temos grupos jornalísticos inteiros à venda. Parece que as pessoas não querem continuar lendo
as mentiras que eles publicam. Essas empresas que atacam tanto o nosso governo não são capazes de administrar a própria crise sem jogar o peso nas costas dos trabalhadores. E acham que podem nos ensinar como se governa um país com mais de 200 milhões de habitantes. Quem pode nos ensinar, quem sempre nos ensinou o caminho a seguir, são os trabalhadores e o povo mais pobre deste país. É para eles que devemos olhar sempre. É com eles que precisamos conversar sobre os nossos acertos e os nossos erros. E o povo brasileiro está nos dizendo muita coisa nesta hora. O povo, Rui, está nos dizendo, em primeiro lugar, que temos que manter o combate implacável à inflação, porque o resultado da inflação é nefasto para aqueles que vivem de salário neste país. O povo está dizendo que temos que arrumar a casa, como o governo da presidenta Dilma está fazendo, para continuar inspirando segurança e recebendo investimento. Está nos dizendo que foi muito importante subir alguns degraus, como subimos nesse período, mas é ainda mais importante continuar subindo, não parar e nunca retroceder. O povo brasileiro está dizendo ao PT nesse momento: não deixem o país parar de crescer e incluir, não se acomodem no governo, pelo amor de Deus, não nos decepcionem, faça aquilo que nós acreditamos que vocês serão capazes de fazer. É nossa obrigação ouvir e compreender este recado. É nossa obrigação manter acesa a esperança de um futuro melhor, que é a razão da nossa existência. Queridas companheiros e queridos companheiros, o Brasil, apesar de tudo o que dizem de ruim, continua sendo um dos melhores lugares do mundo para investir e crescer. O governo da presidenta Dilma acaba de anunciar um plano de investimento em logística muito consistente, que pode colocar o país novamente na rota do crescimento e na geração de empregos. Nós temos de fazer todo o esforço necessário para que nossa nova rodada de desenvolvimento se torne realidade no prazo mais curto possível. Temos de vencer o pessimismo, e isso não depende só do governo. Cada um de nós tem que sair deste Congresso com o espírito de militante, que sempre foi a marca dos petistas. Seremos militantes da confiança no Brasil e da nossa capacidade de superar mais uma vez uma conjuntura difícil. Fizeram de tudo para derrubar nosso ânimo. Antes, durante, o PT está na vida de 1,5 milhão de jovens que tiveram acesso ao ensino superior pelo ProUni, de mais de 1 milhão de jovens que entraram na universidade pública pelo sistema de cotas, dos milhões que aprenderam uma profissão pelo Pronatec, e dos que entraram em 365 escolas técnicas feitas nesses 12 anos pelo PT. O PT continuará vivo enquanto os trabalhadores deste país continuarem sonhando com uma vida melhor. Por isso, temos a obrigação de olhar para o futuro, de continuar semeando a esperança, a obrigação de ser cada vez mais o partido que nasceu para mudar e mudar a história deste país. Queridas companheiros e queridos companheiros, nós vencemos uma eleição presidencial muito difícil, a mais difícil desde 2002. Foi uma eleição tão disputada
que nossos adversários levaram alguns meses para reconhecer que foram derrotados nas urnas. E como perderam pela quarta vez consecutiva, tentam impor ao país a agenda do retrocesso na economia, na sociedade e na democracia. Eles não se conformam com as transformações que realizamos nesses 12 anos e meio e não veem a hora de fazer a história andar para trás. A agenda deles é o financiamento empresarial para manter a influência do poder econômico nas eleições. Nós sempre valorizamos o papel do Congresso, da democracia representativa. Mas quando o PT propõe ampliar os instrumentos da democracia participativa, com mais conferências, conselhos e projetos de lei de iniciativa popular, eles vêm com a velha ideia do voto facultativo. Do que eles não gostam mesmo é de voto popular. Não gostam da participação social. Querem uma espécie de democracia sob medida, onde só caibam os interesses dos poderosos e a maioria, como sempre, fica do lado de fora. A agenda deles é a redução da maioridade penal para mandar para a cadeia aqueles que deveriam estar nas escolas. É acabar com o sistema de cotas para mandar os pobres e os negros de volta ao tempo onde não tinham oportunidade de estudar e ascender socialmente. É promover a intolerância e sancionar o preconceito contra a população LGBT. É perpetuar o oligopólio dos meios de comunicação para que a liberdade de imprensa continue sendo um privilégio de poucos, quando deveria ser um direito de todos. Eles, na verdade, querem fazer o Brasil voltar à Idade Média social, em que o país vivia antes de eleger o governo da inclusão, da liberdade e da dignidade humana. A agenda deles é acabar com o sistema de partilha e entregar o pré-sal, que é uma conquista do povo brasileiro. É destruir a Petrobras, construída com a luta de gerações de patriotas. É destruir a indústria naval e a engenharia nacional, que gera empregos aqui no Brasil e faz o nosso país mais forte. Nossos adversários não se conformam com um modelo de desenvolvimento baseado na inclusão, na geração de emprego e na distribuição de renda. E ainda nos acusam de dividir o país entre ricos e pobres, o que é uma enorme hipocrisia. Foi o governo do PT que trouxe para a mesa os que tinham fome, que abrigou os que não tinham teto, que abriu a porta das escolas para os que estavam do lado de fora, que entregou milhões ao mercado de trabalho e ao consumo neste país. Foi o governo do PT que começou a fazer do Brasil um país de todos, não apenas dos privilegiados de sempre. Eles não se conformam com isso e saem por aí semeando pessimismo, anunciando o fim do Brasil. É claro que temos problemas. Que país não tem? O desemprego aumentou um pouco, se comparado a dezembro de 2014, é verdade. A inflação subiu, também é verdade. Só que ninguém está mais preocupado com a inflação e com o emprego
do que os trabalhadores, o nosso partido e a nossa presidenta da República. Nós sabemos que ninguém... Quero cumprimentar Carina Vitral. Cadê a Carina, que eu não a conheço ainda? Carina, vem cá. A Carina, eu já a conhecia, agora que a vi, mas é a nova presidenta da UNE. Parabéns. Quero cumprimentar... Quero cumprimentar a Elisângela Araújo, coordenadora da FETRAF. Quero cumprimentar o companheiro deputado federal do PT, que representa aqui o MST, o companheiro Valmir Assunção. Quero cumprimentar todos os delegados e delegadas do 5º Congresso Nacional do PT aqui presentes. Quero cumprimentar os meus queridos... Calma, companheiro. Não se avexe. Não se avexe. Quero cumprimentar cada delegado, cada delegada, cada deputado ou deputada, cada vereador ou vereador, cada secretário ou secretária, cada sindicalista aqui presente. E quero cumprimentar cada militante do nosso partido aqui presente. Meus queridos companheiros, eu tenho uma dezena de assuntos para conversar com vocês. Confesso a vocês que eu preferi, junto com alguns companheiros do Instituto, escrever o que eu vou falar, para não falar aqui com o fígado, mas falar com a consciência de uma pessoa que tem noção do que está acontecendo no país nesse momento. Tentarei ser o mais tranquilo que um orador pode ser, sem deixar de cumprimentar o nosso companheiro João Leão, o nosso vice-governador do Rui, que está aqui presente conosco, companheiro vice-governador da Bahia. Eu vou até colocar um óculos, porque a letra está grande, mas a idade está avançando e cada vez mais, Dilma, a letra fica menor, embora ela seja maior do que qualquer outra letra do mundo. Eu quero cumprimentar aqui o Andrés. O Andrés, Dilma, se você não sabe, ele é presidente do Corinthians. E ele deve andar cansado, porque cada vez que o Corinthians perde, eu ligo para ele e falo: Andrés, e daí? O que está acontecendo? Cadê o time de alta intensidade que o Tite prometeu? Porque o que falta ali é intensidade, meu caro. Ele fala: vamos consertar, vamos consertar, vamos consertar. Como eu também falava vamos consertar quando eu era presidente, eu prefiro acreditar que vamos consertar o Corinthians, Rui, para nunca mais perder do Palmeiras, do São Paulo ou dos timinhos menores desse país. Mas vejam, companheiros, neste mês de junho, completam-se 10 anos que a imprensa brasileira
começou a decretar a morte do PT. No dia 19 de junho de 2005, uma revista que era considerada muito importante naquele tempo, publicou na capa um desenho do meu rosto se esfarelando. Depois, fez uma capa com a estrela do PT se partindo em pedaços. E o que aconteceu foi que, um ano depois, nós vencemos nas urnas e eu fui reeleito para o segundo mandato na presidência da República. No dia 30 de agosto de 2007, um jornalista que se considerava o profeta da política escreveu um artigo chamado O Futuro do PT, dizendo que o partido estava mortalmente ferido pelo processo do mensalão. E o que aconteceu foi que, em 2010, nós elegemos a companheira Dilma presidenta da República e o PT fez as maiores bancadas no Congresso. Em 2013, voltaram a escrever que o PT tinha acabado. No dia 1º de maio de 2014, um blogueiro falastrão escreveu: o PT começou a morrer. Que bom! E no dia 7 de maio, um historiador que não deve conhecer a história escreveu: adeus, PT. O que aconteceu foi que 5 meses depois, nós vencemos nas urnas mais uma vez e reelegemos a Dilma mais uma vez presidenta da República e elegemos 5 governadores de estado. Há 10 anos, estes jornalistas anunciam a morte do PT. Mas nós estamos aqui para mostrar que o PT continua vivo e muito preparado para novos debates, para novos combates. Machucado, sim, mas bem vivo. Enfrentando a mais sólida campanha de difamação que um partido político já sofreu neste país. Mas vivo, de cabeça erguida, na perspectiva de construir um país muito melhor. O que esses jornalistas e seus patrões, tanto os donos dos jornais, como os interesses que eles representam, não conseguem entender é que a força do PT vem do nosso profundo enraizamento com a nossa querida sociedade brasileira. Nossa força vem do chão da fábrica, da terra plantada com o suor do lavrador, vem das escolas, das ruas e das praças, onde lutamos, sempre junto com o povo, para construir um país verdadeiramente democrático, mais desenvolvido e mais justo. Enquanto o PT for a voz dos que nunca tiveram voz, enquanto nossa estrela simbolizar as conquistas e a esperança da maioria, que pela primeira vez tem a oportunidade de governar este país, o PT estará vivo no coração de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras.
É essa perspectiva que não podemos perder. Por maiores que sejam os desafios e por mais difícil que seja a conjuntura política e econômica. O PT nasceu para mudar o Brasil e esta continua sendo a razão da existência do nosso partido. O PT nasceu para ser porta-voz do futuro e não pode se acomodar jamais. Por isso, temos de estar sempre vigilantes, corrigindo nossos erros, mudando o que for preciso mudar e conversando sempre com o povo mais humilde, com o povo trabalhador que tanto necessita do nosso partido. Nessa caminhada que já dura 35 anos, nós aprendemos que vale a pena sonhar. Vale a pena lutar para tornar reais as aspirações de nossa gente. Foi a partir de um sonho sonhado junto, que nós estamos vendo crescer hoje a primeira geração, presidenta Dilma, de brasileiros e brasileiras que não conheceram o pesadelo da fome na infância deste país. É no coração dessas crianças que o PT viverá sempre. De toda uma geração que viu o Brasil, pela primeira vez em 500 anos, crescer em benefício de todos. A marca dos governos do PT é a transformação de um país acanhado, subalterno e injusto, num Brasil que se tornou uma das maiores economias do planeta, que expandiu o mercado interno e abriu suas fronteiras para o mundo no maior período de crescimento econômico com inclusão social da nossa história. Todos os setores da sociedade, sem exceção, se beneficiaram dos governos do PT. Por tudo isso, o PT continua vivo no coração de milhões de brasileiros que saíram da miséria, que alcançaram a classe média, que conquistaram um emprego com carteira assinada, nos lares de milhões de pessoas que conquistaram a casa própria pelo Minha Casa Minha Vida, nas famílias do campo que conheceram a energia elétrica em pleno século XXI, por meio do programa Luz para Todos. Querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, companheiro Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, em nome de quem eu quero cumprimentar toda a executiva nacional e o diretório do nosso partido, queridos companheiros governadores, Rui Costa da Bahia, Fernando Pimentel de Minas Gerais, Camilo Santana do Ceará, Wellington Dias do Piauí e Nazaré Araújo, vice-governadora do estado do Acre, representando o nosso companheiro Tião Viana. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Aloysio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, companheiro Jacques Wagner, ex-governador do Estado e ministro da Defesa da presidenta Dilma Rousseff. Quero cumprimentar a companheira Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Quero cumprimentar a companheira Minuti, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Quero cumprimentar o companheiro Gabas, que eu vi quando cheguei, mas não estou vendo agora, ministro da Previdência Social. Quero cumprimentar a companheira Nilma Lino Gomes, ministra da Secretaria de Política da Programação da Igualdade Racial. Quero cumprimentar o companheiro Ricardo Berzuini, que está em pé ali. Eu estava reclamando com a Dilma que não deram lugar para você sentar, Ricardo. É que eu acho que o pessoal percebeu que você está um pouquinho acima do peso e ficar em pé, a gente perde uns quilos a mais. Então, quero cumprimentar o companheiro querido Ricardo Berzuini. Quero cumprimentar o companheiro Edinho Silva, ministro da Secretaria de Comunicação Social, que eu espero que esteja fazendo uma boa imagem da gente aqui nesse palanque para sair bem na televisão. Quero cumprimentar o companheiro Arthur Quioro, ministro da Saúde, o Juca Ferreira, ministro da Cultura, aqui na minha frente. Quero cumprimentar o companheiro Miguel Rosseto, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quero cumprimentar o companheiro Pepe Baiardi, secretário regional do Cone Sul, do Fórum de São Paulo e secretário das Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai, em nome de quem quero cumprimentar todas as delegações estrangeiras presentes a esse encontro do Partido dos Trabalhadores. Não poderia, Rui Falcão, deixar de cumprimentar especialmente o doutor Rosinha, que é o nosso representante no Mercosul. Quero cumprimentar Domingos Souza de Paixão, prefeita de Governador Mangabeira, Luciana Santos, nossa companheira presidenta Dilma, que acaba de ser eleita presidenta do PCdoB. Quero cumprimentar o companheiro Ciro Nogueira, grande companheiro nosso, presidente do PP, senador pelo estado do Piauí. Quero cumprimentar Everaldo Anunciação, o presidente do PT da Bahia. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro que revolucionou a Fundação Perseu Abramo, o nosso companheiro Márcio Postma, que está aqui presente. Quero cumprimentar. Tudo que eu estou lendo aqui na nominata é para ajudar a Dilma a não ter que ler a nominata, para ela entrar direto no discurso e fazer ferver a Bahia. Quero cumprimentar o companheiro Cibá Machado, líder do PT na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar o companheiro Humberto Costa, líder do PT no Senado Federal. Quero cumprimentar o companheiro Delcídio, que eu não ouvi aqui, mas deve estar presente, pelo menos espiritualmente, nosso líder do governo no Senado. Quero cumprimentar o companheiro José Guimarães, líder do PT na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar o companheiro José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Quero cumprimentar o companheiro Romênio Pereira, coordenador do Congresso e secretário-geral do PT. Quero cumprimentar o companheiro Jefferson Lima, secretário nacional da Juventude do PT. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Luiz Dulce, ex-secretário da Presidência da República no meu governo e diretor do Instituto Lula. Quero cumprimentar o nosso grande querido companheiro Wagner Freitas, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o companheiro Alberto Brock, presidente da CONTAG.